Bom dia, caros alunos. Vamos falar sobre isomeria. Isomeria é um fenômeno que me diz o seguinte: são dois ou mais compostos que têm fórmula molecular igual, ou seja, têm o mesmo número de átomos, porém têm estruturas diferentes, formando compostos diferentes. Isso é conhecido como fenômeno de isomeria. Vamos falar hoje de isomeria plana, tá? Então, plana ou constitucional. Você está vendo a estrutura de uma forma plana, ou seja, como se estivesse numa mesa, se estivesse num plano só de visão. Aqui tem os tipos de isomeria. Eu tenho 6 tipos. O primeiro tipo é conhecido como isomeria de função. O segundo tipo, como isomeria de posição. O terceiro tipo, como isomeria de cadeia. O quarto tipo, como isomeria de posição. O quinto tipo, como compensação ou metameria. O sexto tipo, como tautomeria. Vamos falar agora de isomeria de função. Vamos dar um exemplo. Eu estou falando de isomeria de função. Então, qual é a primeira coisa que vocês devem saber? Eles possuem o quê? A mesma fórmula molecular, porém diferem na função orgânica. O exemplo dado aqui é um éter e um álcool. Ambos têm como fórmula molecular C2H6O. Então, ambos têm 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Porém, notem que as funções orgânicas são diferentes. Eu tenho um éter e eu tenho um álcool. O éter chama-se metóx, metano. O álcool chama-se etanol. Tá? Um outro exemplo disso é um éster e um ácido carboxílico. Éster, metanoato de metila. Tá? Ácido carboxílico, ácido etanóico. Notem que ambos têm o quê? A mesma fórmula molecular, porém variou a sua função. Como eu sei que é um éster? Como eu sei que é um álcool? Eu sei que é um éster por duas formas. Primeiro, pela nomenclatura. Quando eu tiver uma nomenclatura com dois nomes, a terminação ato e a terminação ila, eu vou ter um éster. Tá? Ou, pelo fato que eu tenho um oxigênio entre 2 carbonos e um C dupla O. Notem esse C dupla O aqui. Eu tenho um éster e eu tenho um ácido. Tá? Esse é um outro exemplo de isomeria de função. Agora eu tenho um tipo de isomeria de função clássica, que é quem? Cetona e aldeído. Tá. Qual é a diferença entre uma cetona e um aldeído? Estruturalmente, a cetona tem um
C-O entre dois carbonos. Um aldeído tem um C-O sempre na extremidade. Em relação à nomenclatura, cetona, terminação ona. Aldeído, terminação al. Então, quando você vê uma substância com nome com a terminação ona, eu tenho uma cetona. Propanona, curiosamente, é a cetona de esmalte que vocês tiram o esmalte. A solução dela, substância chamada de propanona, propanal. Uma curiosidade do aldeído, metanal, formol. Aqui eu tenho um outro tipo clássico. Eu tenho um fenol, eu tenho um álcool, eu tenho um éter. Todos têm como característica comum o quê? Primeiro ponto, o fato de ter um anel benzênico. Segundo ponto, tá? Eu tenho que verificar. Um fenol é um anel benzênico mais uma hidroxila. E nesse caso aqui eu tenho uma ramificação. Notem que ele fala ortometilfenol. Quando eu tenho um anel benzênico, quando eu tenho a posição sucessiva em cima, imediatamente eu utilizo o orto. Quando pular um carbono, eu utilizo o para. Orto para meta. Tá? Álcool benzoico, benzílico e mentox, benzeno. Como eu sei que tem um éter? Um éter, pela nomenclatura, sempre vai ter a terminação ox. Isomeria de cadeia. O que é a isomeria de cadeia? Resumidamente, cadeia é a forma, é a estrutura que é apresentada uma molécula. Então, isomeria de cadeia são compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, ou seja, o mesmo número de átomos de carbono e hidrogênio, porém, diferem-se na estrutura onde ele se está. Aqui, o primeiro exemplo que eu estou dando, cadeia aberta, cadeia fechada. Propeno, um alceno, cadeia aberta. Ciclo, propano, cadeia fechada. Isomeria normal ou ramificada. Ambos têm a mesma função aqui. Então aqui ele tem um alcano e é um alcano ramificado, que tem como característica apresentar um carbono terciário. Carbono terciário é aquele que eu fiz a seta ali. Cadeia homogênea ou heterogênea. Aqui é algo que pode gerar algumas dúvidas e complicações. Tá. O que é um heteroátomo? É um átomo diferente de carbono e hidrogênio. Como eu classifico uma cadeia heterogênea? Eu classifico uma cadeia heterogênea como uma cadeia que apresenta um átomo diferente de carbono e hidrogênio
entre dois carbonos. A dimetilamina, ele está entre dois carbonos. Porém, a etilamina, tá? Quando tiver a terminação amina no final, é um grupo amina, ele está entre dois carbonos? Não. Então, primeiro, a etilamina é uma cadeia homogênea e a dimetilamina é uma cadeia heterogênea. A isso se dá o nome de isomeria de cadeia. Agora vamos para um tipo bem divertido, que se chama isomeria de compensação ou metameria. O que difere? O que é isso? É o tipo de isomeria que varia a posição do heteroátomo. Eles têm aqui a mesma função orgânica, porém posições diferentes. Os dois são éteres. Porém, o primeiro, o oxigênio aparece depois de um carbono. O segundo, depois de dois carbonos. Então, a posição da minha heteroátomo é diferente. Então, aqui eu dou o nome de compensação ou metameria. Eu posso ter diéter, posso ter diésteres, aminas ou tiol. Aqui, ésteres. Como eu sei que é um éster? Terminação ato e ila. Então, aqui, o, tá? Tem como característica o quê? A variação do heteroátomo. O oxigênio que apresenta-se depois de dois carbonos e o heterogêneo apresenta-se depois de um carbono. Aqui, metameria de amidas. Tá. As duas são amidas, mas o que difere uma da outra? A posição do meu nitrogênio. Notem que uma amida está entre dois carbonos, a outra não. E uma dica: como eu identifico uma amida? Pela nomenclatura. Terminação dela será a terminação amida. Aminas. Notem que a posição do meu nitrogênio variou entre dois carbonos. As duas estão em posições diferentes. Então, esse é um outro exemplo de compensação ou metameria. Tautomeria, tá? Envolve um enol e uma cetona, um enol e um aldeído. O que é um enol? Um enol é um álcool que tem uma dupla ligação. Eles coexistem em equilíbrio, então eles existem ao mesmo tempo. A isso se dá o nome de tautomeria. Notem como eu falei. Aldeído, terminação al, e um enol. Como se dá o nome para o enol? Da mesma forma que se dá o nome para o álcool, mas trocando o an pelo en. Então, o exemplo aqui é
butenol. Isomeria de posição. O que é isomeria de posição? É o tipo de isomeria que modifica a posição do que caracteriza a minha molécula. Ela pode ser, por exemplo, uma insaturação, uma dupla ou uma tripla ligação. Notem, um buteno e 2 buteno, um butino e 2 butino, alceno, eno, alcino, ino, ômega 3 e ômega 6, a posição da dupla, a posição da dupla, tá? Pode ser também de grupos funcionais. Nesse caso, eu tenho do álcool e eu tenho da cetona. A posição do álcool e a posição da cetona variou, como mostra aqui. 1 propanol e 2 propanol. 2 pentanona e 3 pentanona. A variação da posição do grupo que dá característica à minha função orgânica. Enquanto a posição do meu heteroátomo, ou seja, eles podem estar em posições diferentes. Também é uma isomeria de posição, como o nome diz, varia posição. Ou substituindo um radical, ou seja, uma função orgânica, uma ramificação. Vamos dar agora exemplos. O primeiro exemplo. Tenho 3 tipos de cadeias. Tenho 3 cadeias. E eu quero saber o quê? Que tipo de isomeria tem cada uma dessas cadeias. Notem, tá? Que a cadeia 1 e a cadeia 2 e a cadeia 3 são alcanos. Então ele quer saber o tipo da isomeria da posição 1 e da posição 3, da posição 1 e da posição 2. Notem que entre a 1 e a 2, o que difere? A posição do meu radical metil. Então, a 1 e a 2 é uma isomeria de posição. Então, mudou a posição da minha cadeia. A segunda, notem que a cadeia principal é mais longa do que a posição da cadeia 1, do que a posição da cadeia 2. Então, aqui, eu tenho uma isomeria de cadeia. Exemplo 2, tá? As substâncias A, B, C têm a mesma fórmula molecular. C3H8O. Sendo que o componente A tem apenas um hidrogênio ligado a um carbono secundário. E é isômero de posição de C. Tanto A quanto B são isômeros de função de B. Então, a substância A, B, C são respectivamente. Primeira coisa que eu vou explicar para vocês agora, tá? A e C são isômeros de posição.
Então tem a mesma função orgânica. Vou mostrar a resolução desta questão por duas formas, por estrutura e por nome. Tanto A quanto C têm a mesma função. Então, propanol é um álcool. Metox, ó, terminação ox, éter. Etano é um éter. Então eu posso ser amino cadeia A? Não. Etox, etano. Metox, etano. Então, etox, 2 carbonos. Etano, 2 carbonos. É um éter. Metox, ox, é um éter. Etano, é um éter. Então, se é um éter, dois são éteres, tem a mesma função? Sim. Mas um tem 4 carbonos e o outro tem 3 carbonos. Então, não são isômeros. Então, não pode ser a letra B. Vamos ver a letra C. Isopropanol é um álcool. Metoxetano é um éter. Tem a mesma função? Não. Então, não tendo a mesma função, não pode ser a C. Metox, etano e propanol. Metox, etano é um éter. Propanol é um álcool. Pode ser a letra D? Eles têm a mesma função? Não. Então, não pode ser a letra D. Sobrando por eliminação, que letra é? A letra E. Vamos visualizar as estruturas. Então, 2-propanol. Notem, aqui ele demonstra todas as características vistas na questão. Um carbono secundário, um carbono com um hidrogênio na hidroxila, um propanol. Então, um propanol é isômero de 2-propanol. Isômero de posição. E ambos são isômeros de função do metox etano. Tá, vamos para o exemplo 3. Indique as alternativas a seguir que apresenta um hidrocarboneto isômero do 2,2 trimetil pentano. Tá. Primeira coisa que eu vou perguntar para você. Quantos carbonos eu tenho nessa nomenclatura? Nessa nomenclatura eu tenho 8 carbonos. 8, ele tem o prefixo de oct. Se ele tem o prefixo de oct, eu posso cancelar esse, eu posso cancelar esse, eu posso cancelar esse, eu posso cancelar esse. Então, qual é a resposta? Alternativa A. Como demonstrado aqui. Ambos são isômeros. Tá? Aqui. C4H8. C4H8. O que eu posso
cancelar de cara. Eu posso cancelar a C e a D, porque a C e a D têm compensação, então teria que ter um heteroátomo, um átomo diferente de carbono e hidrogênio. Cancelei de cara esse. Agora, vou explicar por que cadeia em posição. Aqui está todos os isômeros de C4H8. Todos os isômeros planos. Notem que no buteno variou a posição da minha dupla. E nos ciclos variam a posição, a forma da estrutura da minha molécula. Então, por isso, cadeia, posição.